Olá, tudo bem? Iremos apresentar a atividade avaliativa A3 da UC Nutrição Esportiva e Estética com a desordem estética, unhas fracas e quedas de cabelo, composto pelos seguintes componentes: Maria Ribamara de Oliveira Alves, Jéssica de Souza Pontes, Natália Paixão de Oliveira, Alice Matias Pereira, Daiane Carvalho de Souza, Larissa Marcelino Silva de Paiva, Lauren Lesnick Sales Pereira e Tiago Augusto de Oliveira Ferreira, ministrado pela professora Fabiana. A saúde capilar e a resistência das unhas frequentemente refletem o que está acontecendo dentro do nosso corpo. A fraqueza das unhas e a queda de cabelo pode ter várias causas subjacentes, algumas das quais podem estar relacionadas à fisiopatologia do corpo, como as deficiências nutricionais. Então, uma dieta pobre em certos nutrientes essenciais, como vitaminas, como biotina, vitamina D e vitamina E, minerais como ferro, zinco e selênio e proteínas, pode levar à fraqueza de unhas e à queda de cabelo. Outra causa seria as desordens hormonais. Os desequilíbrios hormonais, como o hipertiroidismo, a menopausa e a gravidez, podem afetar a saúde das unhas e dos cabelos. E também condições de saúde, como doenças intestinais, que atrapalham a absorção de nutrientes essenciais, que podem impactar negativamente a vitalidade das unhas e cabelos, ocasionando unhas e cabelos frágeis. Condições médicas como psoríase, dermatite seborreica, alopécia, anemia, podem causar fraqueza nas unhas e queda de cabelo. A perda dos cabelos pode ainda ter como causa infecções provocadas por fungos ou bactérias, traumas na região capilar, hábitos compulsivos de arrancar os próprios fios de uma determinada área, como cabeça, sobrancelha ou barba. Também tem o excesso de oleosidade, que provoca a dermatite seborreica, a aplicação exagerada de produtos químicos, distúrbios de tireoide, medicamentos, estresse, má alimentação e carência de vitaminas. Tudo isso pode ocasionar a perda de cabelo e a fraqueza das unhas. Certos medicamentos, como tratamentos de quimioterapia e procedimentos médicos, como a radioterapia, podem causar queda de cabelo temporária ou permanente. Alguns medicamentos também podem afetar a saúde das unhas. Outro ponto importante também é a questão do estresse, sendo ele físico ou mental. Físico, um exemplo seria de uma cirurgia, de uma gravidez ou um parto. E um estresse emocional seria a ansiedade ou a depressão. Então, tudo isso pode levar à queda de cabelo e afetar a saúde das unhas. Agora veremos em relação à genética, que também desempenha um papel importante na saúde das unhas e do cabelo. Então, algumas pessoas podem ser geneticamente predispostas a ter unhas fracas e queda de cabelo. Então, existem alguns tratamentos para unhas e cabelos frágeis, que geralmente envolvem uma abordagem multidisciplinar, que pode incluir ajustes na dieta, suplementação, tratamento de condições médicas subjacentes, redução do estresse e do uso de produtos tópicos específicos para unhas e cabelos. E em casos mais graves, pode ser necessário consultar um dermatologista ou um médico especializado em problemas capilares. As características bioquímicas das unhas são que, além de se chamar unhas, também são chamadas de lâminas ungueais. Elas são as placas córneas de células mortas, constituída especialmente por queratina, e elas têm células queratinosas, por enxofre, lipídios e nitrogênio cistina, que as torna compactas, resistentes e translúcidas, nos dando proteção para as extremidades dos nossos dedos e uma ajuda na hora da manipulação de pequenos objetos. Quando as unhas elas estão apresentando uma anormalidade, pode ser um alerta para algum problema no nosso organismo. Quando elas estão fracas, quebradiças, escamando, desgastada, entre outras deformações e distrofias, isso pode indicar alguma doença como, por exemplo, anemia, diabetes, insuficiência renal, micoses e até mesmo falta de vitaminas ou de minerais no nosso organismo por uma alimentação pobre em vitaminas ou até mesmo pela falta de hidratação.
Alimentos que ajudam em alguns desses problemas é o consumo de proteínas, vitaminas do complexo B, C, ferro, zinco e a ingestão adequada de água. Já a composição bioquímica do cabelo é basicamente formado por queratina por conter células queratinizadas. E os outros componentes que não são queratinosos, mas são de extrema importância para a formação adequada e saudável dos fios é os glicerídeos, cera, ácidos graxos, aminoácidos, melanina, água, pigmentos, carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, o enxofre, o ferro, zinco, iodo e cobre, entre outros. Como vimos, a composição dos cabelos contém bastante componente, tendo como a fonte a alimentação. E a falta de uma alimentação adequada causa deficiência no nosso organismo, deixando os cabelos anormais, com queda, entre outros problemas. A falta de vitamina D, B12 e ferro podem comprometer os fios saudáveis. A falta de proteína no organismo pode causar problemas como fadiga, queda de cabelo, baixa imunidade, perda de massa muscular, doenças frequentes, gases e prisão de ventre, entre outros. É um micronutriente que pode ser encontrado praticamente em qualquer parte do corpo ou tecido, como músculo e osso. Ele está presente em alimentos de origem vegetal e animal e é essencial para o bom funcionamento do corpo humano. A vitamina B1 está diretamente relacionada com o nosso metabolismo. Ela favorece o apetite, estimulando as pessoas a se alimentarem e, consequentemente, terem mais nutrientes à disposição e ajuda a controlar os gastos energéticos das células a partir da organização do uso de carboidrato pelo organismo. Fontes alimentares dessas substâncias: carnes vermelhas em gerais, bicho de fígado, leite, ovos, farinha de trigo, peixe, cogumelos, abacate, tomate, entre outros. O ferro é um mineral importante para o corpo humano e seus benefícios incluem transporte do oxigênio, produção de substâncias e composto no sangue, hemoglobina, o pigmento no sangue, papel importante na formação de colágeno, participação ativa na síntese do DNA, parte do processo de respiração celular, prevenção de anemia, ferrovina, auxílio nas funções cerebrais e musculares, boa oxigenação do cabelo. O nosso estilo de vida moderno muitas vezes nos leva a ter uma alimentação sem o balanceamento correto dos nutrientes, que são de grande importância na manutenção da saúde e da estética. Alguns desses nutrientes interferem diretamente no metabolismo dos fêneros, que são estruturas visíveis da pele, compreendem os cabelos, pelos e unhas. A ingestão insuficiente de vitaminas e minerais, juntamente com proteínas e ácidos graxos essenciais, causada por dietas restritivas ou inadequadas, podem causar modificações anatômicas ou anormalidades estruturais, como de pigmentação ou até mesmo a perda do fio, unhas quebradiças e fracas. Temos como exemplo disso a desnutrição energético-proteico. Pacientes submetidos a grandes cirurgias, como retirada de tumores, cirurgia bariátrica e metabólica. Nesse caso, a ingestão de calorias tende a ser muito baixa, por isso o organismo usa demais nutrientes como proteína para obter energia, deixando assim de fazer o seu papel estrutural, como por exemplo, a deficiência de zinco, ferro, vitamina D e C, selênio e proteínas e ácidos graxos. A saúde e nutrição dos cabelos tem relação com a quantidade de nutrientes consumidos. A maior parte do mesmo é constituído por proteína. A OMS recomenda o consumo de 1 grama de proteína para cada quilo corporal. 12% consiste em água e 5% são compostos pelos lipídios. Os 3% restantes são compostos por zinco, cálcio, ferro, cobre, iodo, magnésio e silício. Devemos evitar produtos ricos em açúcar processado, amidos, tais como pão branco, macarrão, já que são pobres em proteína, sal em excesso e alimentos industrializados. Magnésio, cálcio, ferro, zinco, sódio e cobre são minerais essenciais para a saúde das unhas. As unhas secas, quebradiças,
com extremidades curvas e escurecimento, podem indicar uma maior necessidade de vitamina do complexo B. Já unhas soltas, quebradiças com perda frequente, podem refletir uma necessidade de vitamina C e ácido fólico. Sobre a questão da atuação do nutricionista com o embasamento na legislação, na RDC 600, número 600, nós não encontramos nada relacionado à estética, mas a atuação do nutricionista existe em várias áreas, em várias modalidades. Quanto ao nosso trabalho, sobre unha, pele e cabelo, é importante vermos que tanto na parte de nutrição clínica e esportiva é possível visualizar o quadro da atuação do nutricionista. E aqui nós colocamos alguns pontos, que embasam esse trabalho pode ser relacionado à unha, cabelo, à pele, mas também a outras coisas. Avaliar, e acompanhar esse paciente, solicitar os exames adequados para tratar, o seu problema. Nós não vamos diagnosticar doenças, porque não é da nossa alçada fazer isso, mas nós podemos solicitar alguns exames para que possamos descobrir, do que se trata. Muitas vezes a questão da unha pode ser devido a uma anemia, então é importante sabermos, o histórico, o diagnóstico mais claro desse paciente, para podermos assim elaborar um plano alimentar para esse indivíduo de acordo com a sua necessidade, não só energética, mas sua necessidade nutricional, porque nós sabemos que essas questões têm muito a ver com o que nós estamos nos alimentando. Então, o nutricionista ele deve elaborar esse plano, depois que solicitar e avaliar o perfil do paciente, elaborar o plano alimentar individual, orientar quanto à execução desse plano, receitas, enfim, alimentos apropriados, o que deve consumir mais ou menos, quantidade adequada. Deve também manter um registro da evolução desse paciente, e prescrever, se necessário, suplementos nutricionais que venham ajudar, por exemplo, a unha, que precisa muito de vitaminas, cabelo e pele também, como a vitamina D, vitamina C e outras vitaminas e também suplementos nutricionais. Deveres de nutricionista. É dever do nutricionista respeitar os limites do seu campo de atuação, sem exercer atividades privativas de outros profissionais. É dever do nutricionista encaminhar a outros profissionais habilitados os indivíduos ou coletividades sob sua responsabilidade profissional quando identificar que as atividades demandadas desviam-se de suas competências. Implicações éticas na atuação e correlação com outras profissões. Em qualquer uma das áreas ou locais de atuação do nutricionista, é fundamental que o profissional esteja habilitado a atuar de forma integrada a outras profissões, seja da saúde ou de áreas complementares, como, por exemplo, a atuação do nutricionista em alimentação coletiva, que por diversas vezes deverá atuar com profissionais da gestão, gastronomia, serviço e negócios, pensando de forma interprofissional em estratégias e soluções para problemas diários, um diverso leque de complexibilidade, atuando em saúde coletiva ou nutrição clínica. O nutricionista também estará em equipes compostas por diversos profissionais da área da saúde, como por exemplo educador físico ou fisioterapeuta, nas quais os olhares de cada profissional serão importantes para contribuir com a melhora global do paciente e da sociedade. As desordens estéticas de queda de cabelo e unhas fracas podem ser avaliadas clinicamente pelo nutricionista, através de métodos tradicionais, como a avaliação onde o histórico do paciente é mapeado,
pelos questionários, considerando peso, ingestão alimentar, sintomas gastrointestinais, capacidade de funcionamento e demandas metabólicas. E ela também pode ser feita por um exame físico breve dos cabelos e das unhas. É realizado para fornecer mais informações sobre a condição atual do paciente. Para uma avaliação completa, a gente precisa dos exames bioquímicos, são necessários para identificar possíveis desequilíbrios hormonais, nutricionais, entre outros. Os estudos mostram uma forte relação entre queda de cabelo e deficiência de ferro, tornando os exames como hemograma, de ferritinas essenciais para uma boa avaliação clínica. Para pacientes com queda de cabelos, unha fraca, a abordagem de suplementação pode ser muito benéfica. O recomendado é incluir biotina, que é a vitamina B7, vitamina B5, vitamina D, ferro, zinco, ômega 3. E além de uma suplementação, uma alimentação balanceada é essencial, junto a exercícios físicos regulares para controle de estresse e de qualidade de vida. São recomendados todos esses pontos para a saúde capilar e das unhas.